Salve, salve, senhoras e senhores, Paiter, o leigo na área. Paiter por ser meu sobrenome, o leigo porque até meu presente momento eu ainda não tenho faculdade, nunca nem entrei numa universidade na minha vida. Pode ser que isso mude no futuro, mas essa é a realidade na qual me encontro no momento, e a realidade dentro do tempo é terça-feira, dia 17 de janeiro de 2023, às 17 horas 34 minutos, com alguns segundos, conforme você pode ver no relógio aqui atrás de mim. Vídeo anterior, muito provavelmente, foi a leitura de Gênesis capítulo 6. Passemos agora para comentários a respeito de Gênesis capítulo 6. Começando a partir do versículo 1. E sucedeu que, quando os filhos dos homens começaram a se multiplicar sobre a superfície da terra, eles tiveram filhas. Os filhos dos poderosos viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres dentre todas aquelas que por eles foram escolhidas. Tem uma marcação aqui, tem uma anotação aqui, enviando para Deuteronômio 7, do 1 ao 4. Número 7. É cumprido o número 7. Hein? Números 23, números 29, números 36, o último capítulo. Números 41. Números 1, Deuteronômio 1, Deuteronômio 2, Deuteronômio 4, Deuteronômio 5, Deuteronômio 6, Deuteronômio 7. Quando o Senhor Jeová, teu Deus, a Israel, tiver te introduzido na terra que entrarás para conquistá-la e tiver expulsado diante de ti muitos povos, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, 7 povos maiores que tu e mais poderosos que tu, e o Senhor Jeová teu Deus os tiver dado em teu poder, e tu os tiveres ferido, então os submeterás sem dúvida ao anátema, não farás aliança com eles, nem lhes concederás graça na terra, não farás aliança de parentesco com eles, não darás a tua filha ao filho deles, nem tomarás a filha deles para o teu filho. Tal aliança desviaria o teu filho de seguir-me, e ele se afastaria para adorar a deuses estranhos, e a ira do Senhor Jeová se inflamaria contra vós, até exterminar-vos rapidamente. Desta forma devereis proceder com eles. Destruireis as pedras dos seus altares, derrubareis seus monumentos, cortareis as suas árvores consagradas e, finalmente, queimareis a fogo as suas imagens. Lendo aqui agora, me passa alguns pensamentos. Existe uma escola de pensamentos que diz que os filhos dos homens eram os descendentes de Adão por intermédio de Sete, e que os filhos dos poderosos eram os descendentes de Adão por meio de Caim, que permaneceu vivo, né, até a sua morte, é óbvio, mas que não morreu à semelhança de Abel, né, nesse sentido que eu disse. Mas, cara, lendo agora com um pouco mais de cuidado, já li esse texto inúmeras vezes, mas sempre com essa mentalidade: os filhos dos homens são os filhos de Sete, os filhos dos poderosos são os filhos de Caim.
Mas e se for o contrário? Os filhos dos homens, a descendência de Caim, uma descendência corrompida, e os filhos dos poderosos, porque voltaram a prestar culto a Deus, ao Elohim, a Adonai. Algumas pessoas podem argumentar que eles eram chamados filhos dos poderosos porque a partir da queda do homem muito piorada em Caim, a situação da descendência de Caim foi tão lastimável que... Lembram que eu comentei sobre Lameque, Adá e Zilá? Pode se propor que foi aí que começaram atos grotescos de orgias e sacrifícios em rituais que deu certo poder ao homem, poder este que o homem não possuía, poder esse que o homem não tinha, um poder das trevas, digamos assim, né? Pode-se sugerir, por meio desse tipo de pensamento, que foi em Lameque, Adá e Zilá que surgiram os primeiros bruxos. Lembram das histórias de Harry Potter? Me lembro de ter ouvido o podcast em que aquele baterista famosão, Aposan, o baterista Aposan participa junto com o pessoal do Hub Podcast. Ele comenta que certa feita ele estava na África e eles iam fazer um evento evangelístico em algum país da África, eu não me recordo agora qual, depois corram lá procurar. Hub Podcast, Alexandre Aposan. E ele ia participar desse evento na África e diz que do nada começou a passar um monte de vulto assim perto dele, e passar rápido assim, voando, quase que literalmente. Aí ele perguntou para um morador da região: pô, mas eu tô vendo um monte de vulto passar assim, parece que estão passando voando até. Isso é tudo demônio? Aí o nativo da região respondeu: não, isso aí é bruxo. E respondeu como se fosse, tipo, como se fosse algo corriqueiro na região onde eles moravam. Aí o Alexandre: bruxo? Bruxo, a gente vai fazer o evento para adorar a Deus, os bruxos da região estão tudo se preparando para invocar a demônios para que a nossa adoração não suba, para que o evento sequer aconteça. Então, tipo, para algumas culturas, bruxaria não é apenas histórias, não são apenas histórias, encantamentos, poções, outras coisas nesse sentido, são fatos, são reais, né? E ok, Satanás concede certo poder para os seres humanos, mas a consequência
de lidar com Satanás tão de perto assim, é uma consequência eterna. E não vale a pena viver com um certo poder aqui na Terra e futuramente, sabe, se perder na eternidade. Do lado de cada eternidade ter certo status, certo poder, e o lado de lá da eternidade ser morte eterna, sabe? Não vale a pena, não vale a pena. Pode até ser que isso seja radical, seja chamativo do lado de cá da eternidade, mas as consequências do lado de lá da eternidade são eternas, né? Como o próprio nome sugere, o lado de lá da eternidade também será eterno, né? Então, pode ser que alguma vertente de escola de pensamentos diga que os filhos dos poderosos é por conta dessa miscigenação entre homens e demônios que deu origem aos homens poderosos, né? Poderosos no sentido de terem poder de fazer feitiços, encantamentos, maldições e coisas nesse sentido, assim, sabe? Porque Satanás deu tanto poder para o ser humano que o ser humano começou a ser poderoso de fato na Terra. Mas eu queria tentar propor uma outra visão sobre esse texto, né? E uma visão que eu também nunca tinha tido, que eu tive agora quando eu comecei esse vídeo. Eu comecei a ler, eu falei, pode ser que eu sempre tenha entendido errado esse texto, né? Eu sempre entendi da forma como eu expliquei até agora, mas e se esse for um entendimento errado, saca? Os filhos dos homens não serem os descendentes de Sete, mas os filhos dos homens serem os descendentes de uma geração decaída, serem apenas homens na Terra, seres humanos, vamos dizer assim, saca? E os filhos dos poderosos serem de fato filhos de Deus por meio da descendência de Sete. Então os filhos dos homens, nessa proposição que eu estou fazendo aqui agora, os filhos dos homens seriam descendência caída de Caim, e os filhos dos poderosos seriam uma descendência que se voltou a Adonai. Inclusive o texto que eu tenho em mãos aqui na versão de Nelson fala exatamente o seguinte: os filhos dos poderosos, Bene Elohim, Bene Elohim, os filhos do Todo-Poderoso, né? Indicando a descendência de Sete. Lembram que eu comentei no vídeo anterior que Adão tinha mais ou menos 235 anos de idade quando Enos nasceu e quando Sete se propôs a buscar de volta a face do Senhor? Existe também uma outra linha de pensamentos que fala que os filhos dos homens aqui é algo literal, que tanto a descendência de Caim como a descendência de Sete são tratadas como filhos dos homens, e que Bene Elohim, os filhos dos poderosos, por assim dizer, são a descendência... Ó, tá esquentando o celular, então pode ser que caia o vídeo a qualquer momento, tá? Pode ser que os filhos dos poderosos sejam anjos caídos ou demônios que se materializaram e que começaram a ter relações com
as mulheres dos homens. Mas isso não faz muito sentido, porque eu acredito que não eram apenas as mulheres que eram bonitas. Eu acredito que existiam homens que também tinham formosa aparência, por assim dizer. Então, os anjos, eles poderiam tomar a forma masculina, mas não poderiam tomar a forma feminina. Por quê? Não faz muito sentido. Até porque, se a gente for parar para analisar o que o próprio Jesus falou a respeito de anjos, eles não têm nenhum corpo necessariamente masculino naquelas partes, vamos colocar assim, naquelas partes. Os anjos não têm necessariamente um corpo masculino, muito menos, ou nem mesmo um corpo feminino, necessariamente. Não lembro agora onde é que fala, se é Mateus ou se é Lucas. Eu sei que tem uma parte que fala que alguns homens são nessa terra já como os anjos, que não precisam se deitar nem com homens nem com mulheres, né? Os homens não se deitarem com mulheres, nem as mulheres se deitarem com homens, né? Sendo eunucos, de fato, né? É o caso que eu tenho carregado comigo até meu presente momento, certo? Tenho estado num estado virgem até hoje, certo? Não sei se futuramente esse quadro vai ter uma mudança, né? Não sei se eu vou chegar a conhecer alguma mulher, no sentido bíblico, né, no caso. Provavelmente não, tá? Pelo decorrer da vida que eu tenho vivido, é provável que eu não conheça a nenhuma mulher, nem a homem, mas a nenhuma mulher no sentido bíblico, vamos dizer assim. Então eu diria que não faz sentido essa versão, essa escola de pensamentos que fala que os demônios começaram a ser tão alimentados que passaram a se tornar físicos, a ter corpos físicos, como é que é a palavra? A se materializar sobre a terra e ter relações com as mulheres, né? Eu diria que isso não faz muito sentido, tá? Pode ser que exista a possessão demoníaca, assim como eu expliquei no caso de Lameque, Zilá e Adá. Lameque exilada. Exilada, né? Não, Lameque, Adá e Zilá. Talvez, se for para levar para um lado desse, se falar em possessão demoníaca e culto a demônios e como que é? Sabe? Sacrifícios, bom, enfim, nesse caso de haver possessão, até dá para entender, até dá para relevar, né? Mas falar que os demônios de fato se materializavam e tinham relações com mulheres, isso eu não concordo com essa linha de raciocínio. Eu estou apresentando essa linha de raciocínio para vocês, mas eu não concordo, não corroboro com ela, tá? Mas eu realmente nunca tinha parado para pensar nisso,
A descendência caída de Caim, os filhos, foi chamado os filhos dos homens, e os filhos dos poderosos, Bene Elohim, são a descendência de Seth. E a descendência de Seth via que a descendência de Caim gerava mulheres muito, muito bonitas, formosas à vista, né? E isso não era do agrado de Deus, porque a geração de Seth foi uma geração que ela mesma se tornou escolhida, né? Tem uma palavra que fala, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Mas como é que se escolhe aqueles dentre os chamados, né? Como se aquele que chamou também separasse alguns, né? Não necessariamente. O sentido em que o texto foi escrito é da seguinte forma: muitos são chamados, mas poucos agem como escolhidos, né? Tipo, me chamou, mas eu não tenho certeza se é comigo, então eu vou esperar para ter certeza mesmo. Aí o outro tá atrás, opa, é comigo, eu vou. E vai, e acaba conquistando muitas vitórias que era para você conquistar, mas você, será que é comigo? Talvez não seja, talvez seja, e você acaba deixando passar muita coisa, né? Você